Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais um episódio aqui no nosso Bitencast. Estamos aqui com uma convidada que é uma profissional renomada na área do direito digital, que é a Débora Pereira. A Débora é advogada especialista em direito digital e compliance, possui uma grande experiência em implementação de programas de privacidade de dados, contratos e compliance. E o tema que vamos abordar hoje é o profissional multidisciplinar. Então, Débora, em nome da Bitensec, eu te agradeço novamente por ter aceito esse nosso convite, em participar aqui do nosso Bitencast. Eu vou passar a palavra para você se apresentar rapidamente, para quem está nos assistindo, né, não só no Brasil, mas aqui em Portugal, na Angola também, e aí já inicia o nosso bate-papo com esse tema super discutido no momento atual que nós estamos a viver hoje, né? Então, bem-vinda novamente, Débora, obrigada, e agora é com você. Obrigada pelo convite. Como a Jéssica já disse, né, meu nome é Débora, eu sou advogada de proteção de dados pessoais, na parte de privacidade. Não comecei nessa área, né, então já trabalhei em outras áreas do direito, já trabalhei com a parte de processo, na parte processual, na parte contencioso, já trabalhei na parte com trabalhista, tenho experiência também na parte de contratos, e aí eu caí aqui na parte de privacidade, proteção de dados, tecnologia. Então, comecei ali, quando eu estava trabalhando em uma empresa, em um banco, a gente fazia muita parte regulatória, então, para adequar novos produtos, para adequar novas tecnologias, e tinha uma necessidade de entender um pouquinho mais sobre o direito digital, sobre compliance, para a gente estar conforme, e aí surgiu a LGPD, e eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, para entender ali como que eu poderia ajudar nessa parte. Eu me apaixonei, e aí eu continuei estudando, e estou aqui agora como uma advogada de tecnologia. Gostaria, assim, de saber uma coisa, né? Quais foram os principais desafios que você encontrou lá atrás, quando você iniciou eh, a sua carreira aqui na parte de proteção de dados, né? Quando você abriu lá a LGPD, você viu lá aquilo tudo que... Porque, por um lado, é simples, por outro, é muito complexo, né? Porque tem a parte técnica também, a LGPD deixa muita coisa clara ali. Quais foram os seus principais desafios, assim, quando você começou nisso? Essa é uma ótima pergunta, Jéssica, porque foram inúmeros desafios, mas o principal que eu vi foi a gente Aham, sair um pouquinho daquela bolha do regulatório da letra de lei, né? Então, assim, uhum, eu tenho uma legislação que ela está trazendo ali mais ou menos o que eu posso, o que eu não posso fazer. Ela não vai falar como, né? Ela não vai falar como me dar exatamente todos os caminhos, mas ela vai me dar diretrizes. E aí, quando eu comecei a atuar, inclusive no meu primeiro projeto de adequação à LGPD, a minha cabeça, ela era letra de lei, ela era regulatório, com pouco, inclusive, conhecimento de outras áreas, de outra parte multidisciplinar, de pouco conhecimento de negócio. Então, assim, o negócio, para mim, era letra de lei, é assim que eu vou atuar, né? Então, tem até um caso, assim, muito engraçado, que eu trabalhava numa empresa, e foi minha primeira participação num projeto de adequação de LGPD, e quando eu trabalhava lá, surgiu uma dúvida que eu tinha que fazer um parecer para eles. E a dúvida era uma empresa de tecnologia também, mas tinha uma parte de call center. E basicamente o call center tem aquela parte de entrar em contato direto com os clientes, né? O que o pessoal chama de ativo, entrar prospectar clientes. E a gente trabalhava ali com leads. Então, tinha empresa de mais de 30 anos de mercado. Mais de 30 anos de mercado, eles falaram assim, Débora, a gente faz isso. E a primeira coisa que eu falei, vocês estão enriquecendo dado, não pode fazer. Para de fazer. E aí eles falaram assim para mim, putz, mas meu faturamento, 40% do meu faturamento é relacionado a essa parte ativa do meu processo. E você está falando para mim que eu não posso fazer isso mais? É isso mesmo? A legislação ela veio para falar que não pode fazer isso? Nesse momento, eu pensei, putz, não estou aqui para falar que não pode. Como que eu vou adequar esse processo, né? Como que eu vou ter conhecimento? Como que eu vou entender do negócio para adequar esse processo
para a gente conseguir continuar fazendo isso, só que de forma lícita, porque a gente já faz isso há muitos anos, e é uma grande parte do projeto. Então, aí, a gente começa a entender, estudar outras formas. Esse foi um dos primeiros pontos que eu tive, né? Tipo, como que eu saio aqui da letra de lei para atuar sendo parceiro? Eu preciso ser parceiro desse cara, ele precisa ganhar dinheiro, eu não posso falar que não. Tá entrando um pouco aqui no assunto principal, né, e que isso tem tudo uma relação direta, né? Como é que é, na sua visão, né, essa estruturação de uma equipe multidisciplinar, né, para o time de privacidade e proteção de dados, né? Como é que é feito e como é que é a sua experiência, né, nessa construção dessa equipe? Flávio, ela é primordial. Não tem como, hoje eu falo isso, não existe uma área de privacidade e proteção de dados completa se a gente não tiver uma equipe multidisciplinar, ou pelo menos um profissional que tenha vários conhecimentos, né? Por quê? Porque eu não posso ter só um advogado que vem ali com a letra de lei sem um conhecimento técnico. Eu preciso também de uma área de segurança da informação que vai me ajudar. Eu tenho uma parte ali da legislação que ele fala em boas práticas, que ele fala em governança. Como que eu vou fazer isso? Né? Tipo, eu como advogada, eu não sei fazer um pentest num fornecedor ou verificar como que eu olho essas vulnerabilidades. Eu preciso de alguém, né, de um engenheiro de segurança da informação, uma pessoa, um analista de segurança da informação para atuar junto comigo. Da mesma forma que eu preciso também de uma área de compliance para garantir ali as conformidades dentro da legislação, para garantir que a gente esteja conforme também com os regulamentos da empresa ou com frameworks que a empresa resolver seguir. Uma área de riscos para me ajudar a identificar. A gente já consegue hoje, de forma global, né, entendo o negócio e consigo identificar ali alguns riscos, mas como que a empresa vai tratar isso? Como que eu vou tratar? Qual que é o apetite de risco daquela empresa? Será que esse risco que você está falando para mim, você, profissional da área de privacidade, está falando que vai acabar com a minha empresa? Será que vai acabar mesmo? Ou será que eu tenho um apetite de risco que me permite fazer isso? Ou será que eu consigo mitigar ali de forma diferente? Quando eu comecei a trabalhar com privacidade e proteção de dados, chegavam contratos para eu analisar, porque eu ficava sempre part-time ali, jurídico, privacidade, e analisava bastante contrato. E chegava lá os contratos com aquela parte da parte de privacidade, e ali falando o que minimamente eu deveria ter para o meu cliente. Eu aqui, no caso, estou falando, eu como fornecedor, deveria ter. Eu olhava aquilo e falava assim, não estou entendendo nada, tipo, eu não sei eu não sei responder isso aqui na parte de segurança da informação. E aí eu comecei a entrar um pouco nisso. A primeira coisa que eu pensei, preciso entender isso, vou estudar. Preciso fazer nem que seja um curso básico em segurança da informação para eu entender o que o pessoal está pedindo. Essa é a primeira coisa, porque eu não conseguia, na época, falar nem com a área de segurança. Primeiro que eles não gostavam muito dos advogados. Porque sempre tem esse pensamento de que vai burocratizar seu processo, né? Tipo, esse cara vai deixar meu processo mais burocrático. Então, eu precisei entender para começar a conversar com essas pessoas. E aí, quando a gente começa a entender, a gente começa a respeitar. A gente começa a perceber que a gente não sabe tudo. E que tem gente que vai saber muito, e que a gente tem que aprender com eles. E aí eu comecei a ter também meus mentores, pessoas que me ajudaram muito, assim, na minha carreira. O Mário foi um deles, para começar a entender um pouquinho mais de tecnologia, um pouquinho mais dos processos, um pouquinho mais do que estava perguntando naquela cláusula, do que estava falando que tinha que fazer naquela cláusula. Débora, você comentou de um ponto que eu acho que é muito bacana, que é não restringir, né, não bloquear aquela ação, aquela atividade, né? E isso é o que a gente acaba vendo muito, né, quando as áreas de negócio, né, as empresas pensam com relação à privacidade, LGPD, RGPD, GDPR, todas as legislações de privacidade, sempre vem num primeiro momento, vem aquele ponto, né? Chegou essa legislação, agora vai bloquear, meu processo vai restringir. E aí você foi entendendo também que isso não é esse caminho, né?
E o que você, dentro desse cenário, né, de restrições, o que você foi vendo no dia a dia, foi percebendo com um case, outro case, como que você foi moldando um pouco isso? Quais os skills que você foi ganhando, foi aprimorando durante esse momento, para realmente não ser um profissional, uma profissional que restrinja uma ação de negócio, né? O que foi conquistando aí nesse período, né? Mário, a primeira coisa, né, primeiro passo foi entender o negócio da empresa. Então, assim, eu preciso entender o que a gente faz, né? Primeiro, o que a gente faz, onde que a gente vai atuar, ou se é um produto novo, o que ele vai fazer, como que ele vai fazer, até para eu entender ali qual que é o meu papel. Porque antes de eu entender meu papel, qualquer parecer é mero, eu não consigo terminar isso. Então, eu preciso entender o meu negócio, preciso entender o meu projeto, preciso entender onde que estão os riscos ali. E aí, o segundo ponto, que eu acho muito importante, que é como não ser um gargalo, né? Como que a gente vai falar isso? Né? Vamos comunicar, a gente precisa comunicar com a área de negócio. Então, a gente precisa construir relacionamento com a área de negócio, para que a gente entenda as prioridades mesmo, as necessidades, atuar como parceiro mesmo, oferecendo soluções inovadoras, demonstrando valor no que você está fazendo, e as pessoas elas vão passar a respeitar. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um caso que, inclusive, nós vivemos juntos, Mário. Que as pessoas começam a respeitar, entender o que a gente está fazendo. A gente sempre falou ali sobre expurgo de dados. Putz, acabou a finalidade, vamos expurgar, a gente precisa expurgar, a gente não pode ter mais esses dados aqui. E as pessoas, elas não expurgam, né? Não tinha essa política ou essa cultura de expurgo de dados. E aí chegou uma demanda para nós de a gente precisa expurgar os dados, como que a gente faz isso? Mas para que eu vou fazer isso? Eu já tenho 10 anos que eu estou com esses dados aqui, eu vou precisar algum dia, e a gente começou a ajudar, mapear o que era, quais eram os contratos, né? Por que a gente tinha aqueles dados, de quais eram aqueles dados, de que eles faziam parte, tinha dados que não tinha nem explicação do porquê que estava, por que a gente estava com eles até aquele momento. E aí, onde que a gente demonstrou valor? Quando a gente conseguiu descobrir qual que era a quantidade de dados que a gente tinha, que a gente ia poder expurgar, o que a gente visa muito? O que as empresas, o mundo corporativo? Economia. Esses dados armazenados, eles são caros para ficarem armazenados, eles geram um custo. Quando a gente descobriu a quantidade de dados que poderiam ser expurgados sem causar, isso é importante, tá, a gente mencionar, sem causar prejuízo para a corporação, né, sem causar prejuízo para a organização, eram dados que realmente poderiam ser, não tinham mais motivo para estarem ali armazenados, a gente teve uma economia de milhões. A gente está falando no número de milhões. Então, assim, você começa a agregar valor. Onde que eu paro aqui de ser um gargalo e eu começo a contribuir, inclusive, para a receita dessa empresa? Até aproveitando aqui, Débora, com base nisso que você tem comentado, hoje, assim, quando a gente fala em construir, né, uma equipe multidisciplinar, né, muitas vezes é composta por um especialista na parte legal, sendo advogado ou não, né, um especialista em cyber, às vezes um especialista em tecnologia, em dados, assim por diante. Isso a gente fala numa estrutura, assim, de uma grande empresa, né? Como é que deveria, né, na sua visão, Débora, pequenas e médias, né? Principalmente eu falo as pequenas porque muitas vezes tem startups, tem empresas menores que tratam uma grande quantidade de dados, né? Então, como é que funcionaria na sua visão? Ou que dica você daria para essas pequenas e médias empresas para tentar começar a construir, né, esse time multidisciplinar e muitas vezes não tendo budget para isso, né? Como é que você acha que seria interessante construir isso? Essa é a pergunta de $1 milhão. Essa é uma ótima pergunta.
O que eu acho, viu, Flávio? Eu acho muito possível, dentro de pequenas e médias empresas, a gente trabalhar com o que a gente tem, né? Então, eu não tenho condição de contratar uma equipe enorme, então, será que eu consigo contratar um profissional generalista, né? Talvez não vai ser aquela pessoa que ela vai ser extremamente técnica, profundamente em tudo, mas ela vai conseguir entender e te direcionar minimamente em vários assuntos. Então, por exemplo, eu hoje, né? Hoje eu sou uma advogada, né, que sou especializada em direito digital e compliance, mas com certificações, entendo, não posso falar que eu sou uma técnica, uma especialista em segurança da informação, mas que entendo o básico ali de segurança da informação, conheço os frameworks utilizados em segurança da informação, conheço de riscos. Então, assim, eu não consigo atuar, não vou pegar e fazer todos os testes, né, para a empresa, mas eu consigo minimamente falar para o meu gestor ou para a pessoa que está esperando de mim o que ela pode fazer, quais os caminhos que ela deve seguir. Então, trabalhando um pouquinho, uma equipe multidisciplinar com uma pessoa só. As pessoas elas não vão agir sozinhas, tem formas, talvez, de não ter esse profissional, mas ter uma empresa que pode nos apoiar, um sistema de governança que também auxilie. São caminhos que a gente pode seguir sem ter uma equipe muito robusta. Débora, você falou desses conhecimentos, né, desse skill que você foi adquirindo e do quanto isso pode ajudar e dar retorno para a companhia também, né, como você falou do save de milhões aí que é importante, né, super importante para uma companhia. E dentro desse cenário, assim, sua especialização, né, você veio do cenário de direito, né, da academia, né, direito, e o que mais que você ganhou de conhecimento, buscou de conhecimento para compor esse perfil multidisciplinar, sem se especializar nos demais temas, mas que você viu a necessidade de usar no dia a dia contigo, né? O que mais que você foi ganhando com isso daí? Quais são os estudos, né? O que você foi buscando? Além da especialização dentro da organização, Mário, isso para ver se eu entendi. Além das especializações que eu busquei, como que a gente consegue entender um pouco mais do negócio ou de privacidade e proteção de dados? Isso, de privacidade, no âmbito quando debate, né, onde a gente encontra com temas de segurança, o negócio da companhia, o processo da companhia, né, né, como você falou, das certificações em segurança, de riscos, um pouco disso. Boa. Então, no meu caso específico, né, sempre que eu entrei em alguma empresa, eu sempre busco muito pessoas. Então, ter o contato com pessoas, me comunicar, saber o que aquelas pessoas têm que elas podem passar para mim, né, de conhecimento, o que eu não sei, mas que essas pessoas elas sabem e eu posso ir ali comendo pelas beiradas, entendendo um pouquinho. Então, todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre tive alguns mentores, pessoas que me ajudaram muito. Então, vou dar um exemplo. Quando eu estava nessa empresa que eu mencionei para vocês, que era um call center, né, era uma empresa muito grande, era a época que eu não sabia tanto ainda de segurança da informação. Então, eu encontrei lá um aliado incrível que me ajudou muito, me explicou ali, basicamente, essas pessoas, e você vai ajudando elas, e elas vão te ajudando, e elas têm tempo de qualidade. Então, eu fui buscando mentores nas áreas. Quando eu entrei na última empresa que eu trabalhei, inclusive, eu entrei uma empresa de tecnologia que trabalha com produtos próprios. Eu não sabia o que esses produtos faziam. Eu pedi para um colega meu, para ele me falar, será que você consegue me dar
um tempinho e me explicar o que são esses produtos? O que esse colega é o Mário, tá, gente? Ele foi meu mentor nesse sentido de tecnologia. O que esse produto faz, mas como que ele faz? E o que a gente espera dele? E ele me mostrou, ele me deu um tempo dele e me mostrou exatamente o que eram aqueles produtos naquele momento. Foi muito importante para mim, para minha carreira. A mesma coisa relacionada a riscos, né? Eu fui sendo envolvida em reuniões antes mesmo de estudar os riscos, né? Depois disso eu comecei a estudar, tirei uma certificação na parte de riscos também, mas antes disso eu comecei a ser envolvida e aí eu comecei ali a comer pelas beiradas. Tem uma pessoa de auditoria que era muito, muito boa, principalmente nessa parte de riscos, e direto eu marcava uma reuniãozinha. Então, estou com uma dúvida aqui, será que você consegue me ajudar? Como que é a diferença? Eu confundia muito ali a questão de o que já é um risco, o que é um fator de risco, o que são as vulnerabilidades, porque são conceitos muito parecidos. Então, eu falava, me dá um exemplo disso, um exemplo daquilo. Então, assim, eu acho que para além da especialização, né, para além do estudo, de você buscar estudar, que é muito bom e é imprescindível, se comunicar, respeitar as experiências das pessoas, saber o que elas têm ali para te passar, ter humildade para saber que você não sabe tudo e que as pessoas elas podem te ajudar. Com base nessa sua trajetória, né, Débora, bem como essas certificações técnicas que você tirou, né, além desses conhecimentos, dessas habilidades técnicas e legais, quais habilidades interpessoais e de comunicação, assim, na sua visão, né, são cruciais para um profissional multidisciplinar em proteção de dados? Eu acho que a comunicação é uma das skills, das soft skills que a gente precisa ter. Só que a comunicação, a forma como a gente se comunica, porque não é só comunicar, né? É a forma como você se posiciona. Eu acho que esse é um ponto importante, porque a comunicação fluida, né, é demonstrar o interesse, conversar sobre o negócio, entender genuinamente o que as pessoas estão propondo, o que está sendo proposto ali, o que as pessoas precisam fazer, se posicionar estrategicamente como parceiro mesmo, como parceria. Vamos fazer juntos, isso é nosso, a partir de agora isso é nosso. Nós vamos atuar juntos. Não sei qual que seria o nome técnico, né, para essa habilidade, mas eu diria como realmente uma comunicação estratégica, uma comunicação não violenta na hora de falar que não pode fazer algo, porque de fato você não está ali para falar que não pode fazer algo, está ali para ajudar a algo a ser desenvolvido. Então, a gente não vai falar que não. Eu falava muito isso, a gente não está aqui para falar que não. Jamais você vai me ouvir falando para você que não. O máximo que você vai me ouvir é falar como vamos fazer isso juntos. Será que a gente vai ter que construir algo diferente ou vamos buscar caminhos diferentes? Talvez a gente tenha que buscar caminhos diferentes. Mas como que você fala isso sem falar, você vai gastar tanto, nossa, para eu fazer isso aqui, você vai gastar não sei quantos milhões. Para eu fazer isso aqui, você vai ter que começar tudo de novo, joga fora o que você fez. Se posicionar de maneira estratégica, lembrando que você tem um cliente interno ali que ele precisa fazer acontecer. E talvez é uma área de negócio, talvez é um comercial, talvez é uma pessoa que precisa muito vender, que precisa bater meta, que isso vai impactar diretamente no faturamento, e você não está ali para falar o não, né? Então, essa comunicação estratégica, essa comunicação de parceria, para mim é uma das principais skills e habilidades que a pessoa, o profissional de privacidade e proteção de dados tem que ter, para não ser visto como um gargalo, para não ser visto como um problema. Eu acho que um ponto que você mencionou dessa comunicação toda, né, eu acho que é muito que no que você tem falado, que vejo da sua atuação, é muito a empatia também com o outro lado, né? Deixa eu entender o outro lado, entender o que as dores também dele, ajudar nessas dores, e da mesma forma você cria esse canal de comunicação, né? No qual realmente flui, porque do mesmo jeito que você tem essa empatia, geralmente a recíproca acontece também, né? E aproveitando, né, Débora, já que você deu essa
Acho que essa excelente visão, né, sobre não só o hard skill, mas também a parte de soft skills, né, porque um profissional multidisciplinar, e principalmente a área, né, de proteção de dados, que acaba se comunicando com todas as áreas da empresa, né, acaba sendo uma área muito importante, e principalmente alinhada ao negócio. Eu queria que você desse aqui uma dica, né, para quem está nos ouvindo. Qual que é a sua dica, né, para quem tá na área jurídica, né, e quer vir para a área digital, vamos dizer assim, né, de uma forma bem resumida, quer vir para a parte de proteção de dados, né, toda essa parte sobre conformidade em leis e regulamentações de proteção de dados. Como é que você daria de dica aqui para essas pessoas que querem mudar, né, fazer essa mudança na carreira? A primeira coisa, Flávio, mude o mindset. Seja um facilitador. Você agora, você não é mais só um advogado. Você não é um advogado ou só um profissional de compliance, você não é só um profissional de privacidade e proteção de dados. Você é um facilitador. A partir de agora, você está atuando, né, para ajudar um negócio a alavancar. Então, a primeira coisa, mudar o mindset. Isso vai vir com comunicação, isso vai vir com conhecimento do negócio. Então, tenha vontade genuína de conhecer, de entender o que está sendo proposto. Antes do não, a gente tem que entender que existe uma finalidade para algo, né? O porquê que estamos aqui falando sobre fazer isso. Então, antes se colocar como um ouvinte, antes de toda a comunicação, se comporte como um facilitador entre a área de negócio e a parte técnica. Esse, na minha visão, é a principal dica. Para um profissional de direito, né, que tá vindo para o mercado e que, eu quero agora começar a entender um pouco mais de direito digital. Na parte de hard skills, né, o que eu falo para essa pessoa? Entenda um pouco sobre dados e sobre segurança da informação, minimamente, pelo menos. Né? O que eu preciso fazer? Beleza. Conheça os frameworks utilizados internacionalmente e nacionalmente, né? Estude isso, interesse, porque não basta você saber que existe uma legislação e ler essa legislação. Você precisa saber como que os países, como que as pessoas, as empresas estão se movimentando para que essa legislação seja cumprida. Então, para a parte de hard skills, estude ISO 27001 é um ótimo começo, entender um pouquinho sobre isso, né? Antes de você querer entender 27701, antes de entender riscos, comece com o básico. Vai lá para as ISO 27000, entenda um pouco sobre isso, estude para além da LGPD, então entenda o que está acontecendo mundialmente, você tem que entender um pouquinho de GDPR, tem que entender um pouquinho sobre as legislações dos Estados Unidos, como que os países estão se comportando. Isso para hard skills. Agora, para soft skills, converse, comunique, ouça, entenda do negócio e seja um facilitador. Não barre processos, ajude os processos a serem criados da forma lícita que você gostaria que isso fosse vendido para o cliente. Muito obrigado aqui pelas dicas, né? Acho que foi bem. Há um tempo, esses dias, né, a gente fez uma gravação sobre a responsabilidade, né, da conformidade com as leis de proteção de dados no geral, sobre a responsabilidade do jurídico, TI, cibersegurança, né? E acredito que você concluiu aqui, né, essa discussão, que foi o que também a gente falou um pouco nesse outro webinar, foi sobre que é uma responsabilidade compartilhada, né? Ou seja, a gente tem que ter essa equipe multidisciplinar, porque não é só uma pessoa, ou seja, uma pessoa com um skill, vamos dizer assim, né, que vai conseguir resolver esse desafio que é a conformidade com uma lei de proteção de dados, né? Então, no contexto global, né, em todas as leis e regulamentações que existem atualmente. Então, assim, Débora, muito obrigado aqui pela sua participação. Foi muito válido, muito interessante aqui o que você comentou. Agradeço aqui pela sua participação. E, bom, pessoal, até a próxima. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. E até mais, pessoal. Boa tarde. Hein?